Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Nós saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 67. Salmo 67, colocando-nos de pé, vamos fazer numa só voz a leitura dos 7 versículos deste salmo. Leiamos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos cantar o hino de número 10. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, a louvai-o, aleluia. O sol dourado a refugir, a lua em prata reluzir, a louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. A terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dá. Glória a Deus, Senhor e Pai. Louvai-o, aleluia. Homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao seu Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós louvamos o teu santo nome, damos-te glória porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai de amor, tu nos sustentas com a tua graça e com a tua misericórdia. E estamos, Senhor, na tua casa para te prestar este culto que faz parte do culto que temos que te oferecer a todo momento através da nossa vida, do nosso trabalho, das nossas vozes. Nós te agradecemos porque podemos estar em companhia de todos neste local dedicado a este serviço divino,
para te louvar, para te bendizer, para ouvir a explanação da tua palavra. Nós te agradecemos todas as manifestações do teu amor e da tua graça em nossa vida. E te pedimos que este momento de culto seja mais uma expressão do nosso desejo de te servir e uma oportunidade para nós recebermos as tuas bênçãos. É em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Boa noite para você. Boa noite. Vamos ficar em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. O tempo lá fora está frio, mas aqui dentro o calor do Espírito nos aquece, nos aproxima, nos faz ferver de amor e paixão. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Pode se assentar. A você que nos acompanha pela internet, nosso abraço, nossa saudação. Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo. Nossos cultos dominicais são transmitidos semanalmente ao vivo. Seja bem-vindo nesse tempo especial. Queremos lembrar os irmãos que o aniversário da nossa igreja está se aproximando. Próximo domingo nós já estaremos envolvidos com todas as programações pertinentes aos 125 anos de história, de organização da nossa comunidade. 125 anos de organização. Não significa que o trabalho tenha só isso, tem muito mais, que levou tempo para ser organizado como igreja constituída. E alguém plantou isso, alguém começou esse trabalho. Na história do livro da igreja, conta para a gente que os primeiros que chegaram aqui foram comportores de Bíblia, que passaram por aqui comercializando, compartilhando a palavra de Deus. E de lá para cá, o evangelho cresceu e floresceu. Se lá atrás alguém começou isso, hoje alguém tem que alimentar e abastecer. E esse tempo é nosso. Façamos o melhor para o Senhor, como no passado, aqueles que começaram este trabalho também o fizeram. E nós temos algumas lembranças para os irmãos quanto ao aniversário de 125 anos. Quarta-feira nós temos o encerramento do semestre dos grupos familiares da igreja. É um momento muito gostoso, porque os 30 grupos espalhados, esses 39 grupos espalhados pela cidade, se reúnem para o fechamento do semestre. Então, aqueles irmãos que se reuniram nos diversos lugares da nossa igreja, se juntam e temos um momento muito especial de louvor a Deus, um momento de gratidão, e depois um ágape maravilhoso no nosso salão, onde todo mundo pode lá se confraternizar. Quarta-feira, 8 horas da noite, não deixe de participar. Pastor, eu não participei de nenhum grupo esse semestre. Não tem problema, venha, você vai conhecer o pessoal e aí você vai escolher o grupo que você quer participar, tá bom? Na quinta-feira nós temos também como parte da programação da semana do aniversário da igreja o encerramento das bem-aventuranças, um bimestre de bem-aventuranças para uma vida de felicidade. Temos estudado as bem-aventuranças e terminamos quinta-feira agora às 15 horas. Seja também nosso convidado. No domingo nós temos o culto às 9 da manhã, o nosso culto normal, não mudou o horário desse culto, às 9 da manhã. Depois o das 11 vai ser começado às 10 da manhã, nós não teremos escola dominical nesse próximo domingo. Nós teremos o culto às 10 da manhã, com diversas atividades, inclusive com recepção de novos membros, profissão de fé, batismo e uma série de atividades administrativas, festivas, por conta do aniversário da igreja.
Então, o culto das 11, que é o culto mais frequentado, mais participativo, vai começar às 10. Se você chegar às 11, você vai chegar para o amém quase, tá bom? Então, venha participar às 10 horas da manhã, e depois nós teremos o almoço, com a destinação desses recursos voltado para o Ministério de Ação Social da igreja. Então você já vem para o culto principal das 10 da manhã, fica para o almoço, e às 19 horas, ainda como parte da programação do dia 30 do aniversário da igreja, nós temos a apresentação da peça do Oxigênio. O Oxigênio é um grupo teatral da igreja, evangelístico, que tem ido por diversos cantos do mundo, já foi para Moçambique, já foi para a Espanha, e agora estará indo para Moçambique, para a Espanha e também para a Sibéria, comunicar o Evangelho de Cristo através de teatro, de danças, através das artes. E eles estarão apresentando o que eles vão fazer na Sibéria no domingo que vem, às 19 horas, nesse mesmo horário. Então venha participar conosco desse tempo especial. Agora, o aniversário da igreja é no dia 1º de julho. Então, como parte dessa programação, dia 1º, segunda-feira, quem estará conosco será o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. O culto será às 8 horas da noite, um culto solene de gratidão pelos 125 anos da igreja. Então venha participar. Lembre-se, esse tema dos 125 anos é um amor perfeito, 125 anos de amor perfeito. E no culto das 10 da manhã, você que pegou a sua sementinha do amor perfeito, você que orou por ela, você que regou a sua sementinha, ela certamente já germinou. As minhas lá em casa, as meninas já regaram, já cuidaram e elas já germinaram. Então você vai trazer, porque nós teremos um canteiro especial para nós marcarmos esse tempo plantando a sementinha do amor perfeito. Mas além disso, também é um tempo da nossa oferta especial de amor perfeito na presença do Senhor. Desde já, separe a sua oferta, ore ao Senhor para esse tempo também especial. Quero convidar o pessoal do Oxigênio a estar aqui à frente com a gente. O pessoal tem um aviso importante para nós nessa noite. Boa noite, irmãos. Meu nome é Maristela e eu faço parte do Grupo Oxigênio desde fevereiro de 2012 e estou no grupo que irá para a Sibéria no dia 3 de julho. Nós gostaríamos de pedir aos irmãos que continuassem orando por nós. O grupo já está se preparando há algum tempo, os recursos têm chegado, alguma coisa ainda precisa ser arrecadada, mas especialmente agradecer as orações dos irmãos até hoje e continuar a pedir que orem por nós nessa semana, na preparação e no período que estaremos lá. Obrigada. Boa noite, eu sou Paulo Roberto, esposo da Maristela, pai do Paíque e da Suzane, que também estão indo no grupo. Então, nós 4 estamos indo com mais 12 pessoas do grupo, da nossa família Oxigênio. Não é só o nosso núcleo familiar, mas o nosso núcleo maior, que também é Oxigênio. Assim como tem o pessoal que vai para Moçambique e o pessoal que vai para Madrid. Você pode ir junto com a gente, contribuindo através desse envelope verde, né? Você põe aqui fora Oxigênio e que daí já essa oferta é destinada ao grupo. Então, continuo, como a Maristela pediu, pedindo as suas orações. Não se preocupe, como a gente fez a brincadeira de manhã, nós não estamos sendo deportados para a Sibéria, nós estamos só indo lá cumprir o ID de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Tá? Muito obrigado. Boa noite, igreja. Vocês podem dar um sorriso para mim? É que daí eu fico menos nervosa. Então, eu sou do Amor que Comove, eu tenho 2 avisos para dar. O primeiro que está no boletim, que amanhã vai ter um jantar para os moradores de rua. Para quem não conhece, o Grupo Amor Comove é um grupo evangelístico da igreja que trabalha especificamente com moradores de rua da região central de Curitiba. Nós iríamos fazer um jantar amanhã, mas por conta do frio, das chuvas e até das manifestações, eles somem. Então é muito difícil encontrar eles. E sem eles para o jantar não tem jantar. Então o jantar foi cancelado. O segundo aviso é que nós estamos com uma campanha de arrecadação de material de higiene pessoal e material de limpeza para as casas terapêuticas que caridosamente nos proporcionam vagas sociais para que a gente possa levar esses moradores de rua para serem tratados sem custo nenhum.
Então, tem várias pessoas aqui da igreja que trabalham com Amor Comove, entre eles a Ieda, o presbítero Cleiton. E então, quem tiver doação para fazer, pode deixar na secretaria da igreja ou entregar para qualquer pessoa, para que a gente possa estar arrecadando e levar isso para as casas terapêuticas, tá? Obrigada. Trabalho muito bonito que esse pessoal tem feito às segundas-feiras. Se você tem segunda-feira à noite livre, venha participar e venha também externalizar o seu amor para com aqueles que estão morando na rua. Pastor Juarez, nosso pastor efetivo, está em viagem, ele está para Brasília, pregando na igreja presbiteriana de Brasília por conta do aniversário daquela igreja e retorna ainda no dia de amanhã. Lembre-se de orar pela saúde do pastor Juarez. A gente estava comentando, o reverendo Wesley está com a voz do Sérgio Chapelain, né, por causa da gripe. Mas ida para Nordeste, volta para o Sul, sai daqui com 10 graus, chega lá com 40, depois no outro dia volta para cá, está 6, não tem saúde que resista. Então lembre-se de orar pelos pastores que estão em viagem e pela família e saúde. Também queremos conhecer as pessoas que nos visitam nessa noite pela primeira vez. Você que está nos dando a alegria da sua presença pela primeira vez, nós gostaríamos de abraçá-lo, cumprimentá-lo, saudá-lo em nome de toda a igreja. Alguém conosco pela primeira vez, pedir para ficar em pé, ali atrás temos um casal, aqui outro, aqui alguns irmãos. Por favor, os diáconos chegarão até vocês aqui à frente. Isso. Hélio, aqui à frente temos também mais irmãos. Os diáconos estarão entregando para vocês algumas lembranças da igreja. Se você puder aguardar um pouquinho, os diáconos estarão chegando até você. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versos 10 a 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Essa parábola da ovelha perdida é muito conhecida e muito comovente, do pastor que vai atrás daquela ovelha que está extraviada. E aqui nesse trecho ele diz deixar as 99 no monte. Numa outra versão, na outra parte, diz que deixa no curral, mas ficam as 99 lá sem o pastor, esperando que ele encontre aquela que foi perdida. E quando fala aqui, não desprezes a qualquer destes pequeninos, a que pequeninos é que Mateus está se referindo? Jesus falava de pequeninos, aqueles que não têm quem os defenda. As mulheres no tempo de Jesus não tinham defesa, eram muito vulneráveis, não tinham direitos. As crianças eram pequeninas, mas também ainda não tinham os seus direitos. E muitos outros que eram desprezados. E Jesus mostra que que ninguém que tem posição, que tem recursos, que tem poder, tem o direito de desprezar um pequenino, um fraco, um desvalido, apesar de que isso ocorre frequentemente,
Quem tem força, quem tem poder, pisa em quem está embaixo. Mas isto não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do respeito à dignidade da pessoa humana, o Evangelho do amor, o amor que não espera a recompensa, e ele está nos buscando. Está buscando os seus pequeninos, está buscando os pecadores, como o pastor busca aquela ovelha que se perdeu. Pois ele veio para salvar, para buscar e salvar os que estão perdidos. Nós nos consideramos salvos? Se assim nós fazemos, não é para dizer nós somos salvos e vocês não, mas é para dizer, se você se considera salvo, você está salvo para salvar. Você está salvo para ajudar o pastor das ovelhas a encontrar as ovelhas perdidas. Vamos, neste instante, curvar as nossas frontes, pensar e meditar sobre o nosso papel como ovelhas que foram salvas, para que nós possamos também fazer o que nós podemos para a salvação daqueles que ainda não foram encontrados. Oremos. Estou só, posso ouvir tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. É a hora de te encontrar. Vamos nos colocar de pé para a oração.
Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque Jesus nos ensinou a te chamar de Pai, a reconhecer a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor, o teu interesse imenso, infinito na vida das tuas criaturas. E nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos ter o teu coração, possamos ter este sentimento. Sabemos que jamais poderemos ter a tua sabedoria, mas queremos ter um pouco do teu amor maravilhoso, que nos salva, que nos redime, que nos encontra. E a semelhança desse pastor que Jesus mencionou, que nós possamos ir atrás daqueles que estão sofrendo, extraviados, perdidos, que jamais os desprezemos, que jamais olhemos com desdém aquele que é menor do que nós. Ó Senhor, faze com que os fortes, as autoridades, os autoritários, todos aqueles que detêm a força, não a usem para humilhar o pobre, o desvalido, para sorripiar os seus direitos, mas que esse Espírito do Senhor Jesus esteja no coração de todos, para que nós possamos trazer a este mundo um pouco daquilo que é necessário para fazer melhor a vida de todos, fazendo assim melhor também a nossa vida. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que é agência transformadora para fazer o teu amor conhecido, o teu amor seja colocado em ação através de cada um neste espírito de missão, no espírito de busca aos que estão extraviados e perdidos. Coloque, Senhor, no coração de cada um de nós este sentimento, esta urgência, este valor, para que nós tenhamos respeito àquilo que Jesus Cristo ensinou. Ordena, Senhor, a nossa vida, de tal maneira que possamos ter as nossas prioridades colocadas na ordem certa e que nós possamos buscar, em primeiro lugar, o teu reino, pois assim as demais coisas serão acrescentadas. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a tua igreja em toda a face da terra, para que ela seja realmente igreja do teu reino. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. E com ele nós oramos como foi ensinado, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode você sentar. Boa noite. Bom que você está aqui. Você veio na casa do Senhor para louvá-lo e bendizê-lo. Meu querido, eu te convido a ficar em pé agora, nesse momento, e que nessa noite você possa mesmo estar louvando a Deus, que você possa entregar o seu coração para Ele, e que essa noite Nosso Senhor seja exaltado, não só nessa noite, mas por toda a eternidade. Amém?
mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, toda a criação. Grande Deus, seja louvado desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim,
ser restaurado por ti, Jesus. Quero estender minha mão e ser levantado pelo teu amor. E então vem meu Rei, e então vem Jesus me curar. E então vem meu Rei, e então vem Jesus me transformar. Quero te dar meu coração, ser restaurado por ti, Jesus. Quero estender minha mão e ser levantado pelo teu amor. E então vem meu Rei, e então vem Jesus me curar. E então vem meu Rei, e então vem Jesus transformar. Todo sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. Eu sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma vez. Todo sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. Eu sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma vez. Todo sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. Eu sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma vez. Eu sei que estás aqui, e hoje sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma. Hoje eu sei, e hoje sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma vez. O sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. E hoje eu sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma vez. Poder sentar, por favor. Qual a motivação que você tem de estar aqui na casa do Senhor? Para dar graças, né? Dando graças. E eu gosto muito daquela passagem lá de Lamentações que diz que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você tem razão para dar graças? Levanta a sua mão se você tem razão para dar graças. É isso que nós estamos fazendo aqui, agradecendo, porque nós estamos aqui com saúde, pode estar com um pouquinho de gripe, mas estamos aqui dispostos
Nós temos uma trajetória toda, temos uma comunidade como esta, que hoje tivemos o privilégio de receber 11, tem mais 3 ou 4 para a pública profissão de fé que nós teremos na aniversário da igreja. Então nós temos razões de sobra para dar graças. Vamos ler Colossenses 3, 16 e 17. Eu quero ler junto com vocês. Colossenses 16, capítulo 3, os versos 16 e 17. Todo mundo achou, né? Vamos ler juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Vamos cantar enquanto nossos irmãos diáconos faz a arrecadação das ofertas e dos dízimos que você trouxe. Vamos cantar o hino Mil Graças, hino 62. E eu chamo já as crianças para vir à frente, para que a gente tenha o culto das crianças. Graças te dou por tudo que me deste, pela salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu amoroso amor. Agradeço a bênção do trabalho, meu lar que alegra o meu viver, correção eterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, teu precioso amor. Te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura, sol que vence a pobre gente fria, são bênçãos que enchem de fartura. Graças, graças, mil graças, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, inimigos também te agradeço, por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças, meu Salvador. Graças, graças, mil graças,
por teu precioso amor. Mil graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por nos trazer até aqui, por nos dar uma comunidade de fé onde nós podemos nos reunir como irmãos. Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua presença, o Teu Espírito Santo a nos guiar. Que Teu Espírito Santo agora inspire o pregador para que traga a mensagem que venha ao encontro às nossas necessidades, para que nós, quando sairmos daqui, possamos testemunhar o Teu nome. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe a cada um, abençoe a nossa nação, Senhor Deus, que se desperta para que haja justiça para todos, Senhor Deus. Cuida de cada um, livra-nos do mal, livra-nos daqueles que têm a intenção de fazer coisas que não é da Tua vontade, Senhor Deus. Cuida dos nossos representantes, presidente da República, os políticos, Senhor Deus, que eles sejam menos corruptos e o Senhor possa tomar conta para que esta nação seja resgatada pelo Senhor e que Teu Espírito Santo tome conta de cada um de nós. Obrigado por aqueles que trouxeram as suas ofertas e os seus dízimos, que possa ser aplicado em prol daqueles que precisam das Tuas misericórdias. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai. Para a nossa reflexão nessa noite, quero convidá-lo à leitura do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versos de 1 a 6. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque é nessa passagem que nós estaremos meditando e expondo nessa noite. Marcos 3, de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e em como lhe tirariam a vida. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra é a verdade, ela é o espelho que revela, Senhor, a nossa realidade sem maquiagem. Por isso, nessa hora, Deus, nós suplicamos-te, ó Deus, pelo Teu Espírito, que tenhas a liberdade de falar aos nossos corações toda a verdade, segundo a Tua vontade, conforme a Tua palavra, para a glória do Teu nome e edificação desta comunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. O ser humano é um ser religioso. A arqueologia e a antropologia, à medida que fazem pesquisas e incursões nas culturas as mais antigas e primeiras, bem como nas mais rudimentares e ordinárias, encontram invariavelmente a marca do sagrado, os signos da adoração, os altares para rituais, os códigos de fé, os símbolos de crença e devoção presentes em toda e qualquer sociedade. A religião tem se revelado também em torno de toda a história como um dos mais fortes instrumentos de catalisação e de agregação de pessoas, de reunião, de aproximação de gente. Mas ao mesmo tempo que a religião tem se prestado a isso, de maneira quase que esquizofrênica, essa mesma religião tem promovido guerras, matando de maneira indiscriminadamente. Em nome dela, queimam-se animais e até pessoas, dominam-se territórios, escravizam-se seres humanos, culturas inteiras tornam-se manipuladas pelas motivações religiosas, desde a antiguidade egípcia até os países fundamentalistas do Oriente atual. O termo religião vem de religare,
que significa religar. Em nome de se religar alguém com a divindade, a religião processa uma série de rupturas humanas, uma série de desligamentos, de segregações, de amputações, de marginalizações que seguem muitas vezes na contramão da própria existência. Nesse cenário, é preciso destacar uma informação muito, muito importante. Jesus não veio estabelecer uma nova religião. Jesus não veio estabelecer uma nova religião. Jesus veio apresentar um estilo de vida. Jesus não veio fundar um credo. Não veio apregoar uma doutrina ou elaborar uma estrutura hierárquica de normas, comportamentos e funções eclesiais. O que Jesus veio foi revelar ao mundo que é possível ter um estilo de vida diferente daquele imposto por todo tipo de religiosidade, quer legalista, quer comportamentalista, quer individualista, quer intimista. O projeto de Deus em Cristo não cabe dentro dos odres velhos da religiosidade humana, dentro das roupas esgarçadas desta realidade da qual nós estamos acostumados a conviver. O novo de Deus em Cristo é uma nova vida, é um novo homem e não um novo sistema religioso. É um novo homem à semelhança de Cristo Jesus, uma nova criatura reorganizada pelo amor de Deus que o religa à fonte de felicidade suprema do ser humano. Dietrich Bonhoeffer foi um protestante que viveu nos dias do nazismo na Alemanha. E preste atenção, no período do nazismo, a igreja cristã se associou quase que na sua totalidade à prática de Führer e de todo o império nazista. Poucos foram aqueles que se levantaram em nome de Cristo para denunciar o que estava acontecendo. Entre estes poucos, Dietrich Bonhoeffer, que passou a viver dentro dos campos de concentração. Bonhoeffer foi assassinado, foi morto num dos campos de concentração uma semana antes do regime nazista cair. Uma semana antes. E Dietrich Bonhoeffer defendeu uma percepção de um cristianismo sem esta velha roupagem das antigas realidades religiosas. Para ele, o que o cristianismo fez com o projeto de Deus em Cristo foi harmonizá-lo com os elementos fundantes e identificadores das religiões terreais, de sorte que o que se vê na religião cristã e o que se vê em qualquer outro grupo religioso é a mesma realidade dentro de um certo nível. Não era para ser assim. Aquilo que era para celebrar a vida tornou-se objeto de celebração de doutrinas. O que era um projeto de inclusão tornou-se um quadro de segregação e exclusão. E é por isso que Mahatma Gandhi declarou no passado: eu creio no vosso Cristo, mas não consigo enxergá-lo, não consigo vê-lo no vosso cristianismo. Será que o caminho da graça anunciado por Cristo não foi domesticado a serviço da religiosidade humana como qualquer outro? Qual é a diferença existente hoje entre o caminho de fé cristã e o caminho das demais religiosidades terreais? Há diferença. Quais são os elementos de diferença, de diferenciação, que trazem essa percepção? Ora, o texto que nós lemos nessa hora é pródigo em identificar essa questão. O evangelista Marcos vem apresentando, de maneira sucessiva, uma série de inserções de Jesus na contramão do status quo religioso dos seus dias. Ele ensina aonde não se devia ensinar, ele age aonde só se argumentava, ele toca em quem não se devia nem mesmo se aproximar, ele perdoa sem a anuência dos sacerdotes, ele promove vida em meio a uma estrutura que celebra a indiferença ou a morte. Desta forma, Jesus denuncia que o projeto que veio executar em nome do Pai não se insere, não cabe, não se adequa às estruturas da religiosidade humana
dos seus dias. E mais uma vez, o que nós vemos nesse texto não é outra coisa senão o caminho da fé cristã contraposto ao caminho da religião terreal. Na exposição do texto, eu quero que você abra sua Bíblia, que você se aproxime do texto bíblico. Quero fazer alguns destaques nesse texto. Primeiro, o texto começa no verso de número 1, dizendo: de novo entrou Jesus na sinagoga. Ora, quantas vezes Jesus no Evangelho de Marcos entra na sinagoga antes disso? Apenas uma vez. Esta é a segunda vez que Marcos faz menção de Jesus entrar na sinagoga. E é a terceira vez que Marcos faz menção de Jesus curar no sábado. A sinagoga era o local do ensino religioso dos judeus. Era diferente do templo. O templo estava em Jerusalém. O templo era propriedade de ministério dos sacerdotes e levitas. No templo existia o sacrifício. No templo era o lugar da aproximação com o eterno, do perdão de pecados, das festividades. Agora, em diversas localidades espalhadas por aquelas regiões, existiam sinagogas, que era o lugar do ensino, o lugar do ajuntamento dos judeus, da estudo da Torá, da discussão teológica, das argumentações em prol da palavra do eterno. O que é curioso nas menções feitas à presença de Jesus na sinagoga, era que na sinagoga, local da reflexão, para Jesus era acima de tudo lugar de ação. Jesus pouco ensinou nas sinagogas. Jesus ensinou nas ruas. Jesus ensinou nas casas. Jesus ensinou à beira-mar. Enquanto na sinagoga ele agia, ele curava, ele libertava, ele promovia a vida. Por que isso? Assim, Jesus mostra para a gente a subversão da ordem religiosa estabelecida. E ele o fazia de maneira proposital, com o fim de expor a realidade inócua da religiosidade dos seus dias. Ainda no verso de número 1, você vê que dentro da sinagoga não estava apenas Jesus com os seus discípulos, estava ali também um outro homem, e esse homem é caracterizado como um homem que tinha a sua mão ressequida, a sua mão mirrada, a sua mão encurvada. William Hendrickson, em seu comentário do Evangelho de Marcos, destaca que o Evangelho de Hebreus, um livro apócrifo, diz que esse homem era um pedreiro, que pediu a Jesus para curar a sua mão, para que não fosse pedinte para o resto da vida. Uma outra informação pertinente é que ressequida é uma clara indicação de que a condição da mão não era congênita, ela foi se ressecando. Ela foi se encurvando, perdendo seus movimentos, de sorte que antes então ela não era. Foi um processo no qual aquele cidadão foi perdendo a sua movimentação. No versículo de número 2 há um outro destaque. O texto diz que dentro da sinagoga estavam algumas pessoas observando. Curioso isso. As pessoas entravam na sinagoga para aprender, mas um grupo de pessoas estava dentro da sinagoga para observar. Observar o quê? E a pergunta é: quem é esse grupo de pessoas que estava observando? Até o versículo 7 do texto, você não tem indicação de quem eram essas pessoas. Alguém observava, mas não se dizia até o verso 7 quem era. Se o observador, num primeiro momento, era um observador oculto, todavia, a intenção daqueles que estavam observando era clara. O texto diz que eles estavam observando com o fim de o acusarem. Aquilo era uma cilada, aquilo era uma emboscada para Jesus. O propósito era a acusação. Jesus havia tocado o leproso, Jesus havia perdoado pecados, e assim ele havia confrontado com a estrutura religiosa daqueles dias. Para os domesticadores da religião, ele havia passado do limite, e era hora de pôr um fim, um basta, um ponto final em tudo isso. Então cria-se uma emboscada, uma armadilha, com o propósito de apanhá-lo em alguma quebra da lei. Verso de número 3, Jesus traz o homem enfermo para o meio
de todos, diz o verso de número 3. A partir da situação daquele homem debilitado, Jesus abordaria o centro do projeto de Deus. Qual é o centro do projeto de Deus? É a lei? É a tradição? Qual é o propósito da chegada do Filho do Eterno entre nós? Senão a salvação do gênero humano, senão o propósito de resgatar o homem quebrado, o homem ferido, o homem doente. É para isso que Jesus diz: eu não vim senão para os enfermos. Os sãos não precisam de médicos. Acima de tudo, chamar o homem para o meio era um gesto de denúncia ao que estava se passando na sinagoga. Enquanto os fariseus perscrutavam às escondidas, em oculto tramavam uma emboscada, Jesus às claras revelava os seus propósitos em favor do reino de Deus e da dignidade do ser humano. Verso de número 4, continue olhando para a sua Bíblia. O texto diz: então lhes perguntou. Ora, se a sinagoga era o local de debates e reflexões, nada mais justo do que levantar temas de debates e de questionamentos dentro daquele ambiente, uma possível universidade, um centro cultural daqueles dias. E Jesus faz uma pergunta curiosa: o que é lícito? Olha para a sua Bíblia. É assim que começa a pergunta de Jesus no verso 4. O que é lícito? Isso é interessante porque na religiosidade judaica havia uma série de informações, de deveres e de legislações sobre o que não era lícito. Não se pode andar no sábado, não se pode resgatar o boi que cai, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, não se pode cozinhar, não se pode, não se pode, não se pode, não se pode, e não se pode, não se pode. E Jesus entra na contramão, e diante de tanta legislação de não poder, Jesus pergunta então o que é que pode, o que é lícito fazer no dia de sábado. É lícito promover a vida, é lícito curar um homem, é lícito abençoar uma pessoa. Isso porque as tradições quanto ao sábado enumeravam o que não era permitido. Os detalhes das tradições quanto à lei algemavam o homem e impediam o ser humano de qualquer ação. Preste atenção, você não pode andar a não ser 800 metros. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Essas inúmeras promoções de negação faziam com que o homem ficasse algemado, impedido de agir, de fazer qualquer coisa. Agora, curioso é que o texto traz para a gente que ali estava um homem com a mão ressequida. E esse homem com a mão ressequida, será que ele podia fazer alguma coisa? Também não. Esse homem da mão ressequida nada mais era do que a metáfora da religiosidade daqueles dias, que praticamente impedia o homem de agir. A religião via. O verso 2 diz que eles estavam observando, e que eles viram Jesus, e que eles viram um homem necessitado, mas eles não agiam em prol dele. Se a religião fazia isso, o homem da mão ressequida também. Ele era capaz de ver, ele era capaz de perceber, ele era capaz de identificar, mas o que é que ele era capaz de fazer, já que a sua mão estava ressequida? Assim, nós vemos que Euclides Balassim, comentando o texto, diz: o silêncio daqueles homens, quando da pergunta de Jesus sobre o que era lícito, pode revelar uma aparente neutralidade. A neutralidade, na verdade, não permite que se faça uma escolha clara e decisiva em favor da vida. Assim, a neutralidade não é outra coisa senão cumplicidade. Omitir-se diante do clamor da vida e fechar os olhos é omissão. E ser neutro nessa questão é ser cúmplice diante dessa omissão. E Martin Luther King traz esta palavra dizendo: o que me incomoda não é o grito dos maus. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Versículo de número 5, ainda na exposição da passagem, o texto diz que Jesus olha ao seu redor. Verso 5, olhando-os ao redor, Jesus passa a ter um sentimento de indignação e de tristeza. O texto não menciona, mas Jesus conhece o coração
daqueles que estavam ali ao seu redor. O texto não cita quem eram os opositores, mas Jesus conhece os seus corações, sabe quem eles são. A eles o Senhor dirige o seu olhar, um olhar que revela indignação e tristeza. Tais sentimentos são manifestos, oriundos por uma mesma questão que o verso 5 também coloca: a dureza do coração. Tais sentimentos são oriundos da dureza de um coração humano. A dureza de coração impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. Preste atenção, Israel só ficou 40 anos no deserto por causa da dureza dos seus corações. Em poucos meses, eles saíram do Egito e atravessaram o deserto e deram de frente com a terra prometida. Agora, quando os espias vão à terra prometida para observar a terra e voltam dos 12, 10 dizendo: não dá, não conseguiremos, não poderemos, somos como gafanhotos diante dos olhos deles, a dureza, a incredulidade do coração fez com que eles permanecessem 40 anos no deserto. 40 anos por causa da dureza. A dureza do coração faz a gente perder bênção de Deus. A dureza do coração faz a gente perder tempo na vida. A dureza do coração faz a gente não perceber as manifestações do poder de Deus. E o texto diz que aqueles homens que estavam na sinagoga, que estavam em torno da religiosidade, não tinham outra coisa senão dureza em seus corações. Verso de número 6, final do texto diz: retirando-se os fariseus. Aqui há a identificação, então, depois de toda a narrativa, sobre quem eram as pessoas que estavam observando Jesus, que estavam planejando contra Jesus, conspirando contra ele, armando a emboscada. Quem eram? Eram os fariseus. Eles estavam ali em torno de toda essa questão religiosa. É interessante que Jesus, escrevendo quanto a estas pessoas no Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre isso dizendo: hipócritas, limpam do lado de fora, mas estão sujos para o lado de dentro. Movidos pela dureza de seus corações, eles maquinam mal, opunham-se à vida, planejam a morte. E é interessante que o texto diz: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com um outro grupo de pessoas que é descrito no texto com qual nome? Com qual nome? Herodianos. Quem eram os herodianos? É a primeira vez no Evangelho de Marcos que aparece esse grupo de pessoas. Eram aqueles que politicamente apoiavam o governo de Herodes. Então, os herodianos eram os partidários de Herodes, e que reaparecerão no Evangelho em Marcos 12, 13, representam o poder político na Galileia, já que Lucas 23, 6 a 12, diz que o território era governado por Herodes Antibas. Representavam tudo o que se dispunha no mundo daqueles dias. William Hendrickson diz: a vida e o ensino de Jesus eram uma clara denúncia contra o mundanismo, que era o sistema de vida que caracterizava, entre outros, o grupo dos herodianos. Em outras palavras, os mais santos religiosamente, os mais segregalistas religiosamente, que eram os fariseus, estão andando de mãos dadas com as piores pessoas daqueles dias, de tempos pensando politicamente. Em outras palavras, os religiosos aceitavam qualquer coisa, até unirem-se a corruptos e mundanos, desde que fossem para silenciarem a Jesus. Em outras palavras, os fins justificam os meios. Esta é a apresentação, disposição do texto. Nesse texto, há 4 lições para a gente, que eu quero que você preste bastante atenção, de maneira bastante rápida. Em primeiro lugar, o texto nos diz que a religião vive em torno de um monumento. A fé cristã em torno de um movimento. Você consegue repetir isso comigo? Vamos lá? A religião... Veja, a religiosidade humana sempre está em torno de um monumento, sempre em torno de um lugar sagrado,
sempre em torno de algum espaço de tempo, onde ali o sagrado se revela. Na antiguidade grega era o Olimpo, a habitação dos deuses, onde os deuses estavam presentes. A religiosidade humana vive em torno de um monumento. E para celebrar-se essa religiosidade, quanto mais sofisticado o monumento, parece que mais intensa, mais fervorosa é a religiosidade. Em São Paulo estão reconstruindo o templo de Salomão, lá na zona leste de São Paulo. Igreja que não é movimento, torna-se, em nome da religiosidade, apenas um monumento. Não são poucas as realidades de fé que, espalhadas por este mundão de Deus, deixaram de ser movimento pela vida, movimento de impacto social, movimento de impacto político, para se tornarem apenas com cuidado, com um monumento, com uma edificação antiga, histórica e às vezes até obsoleta. Não são poucas as igrejas em que, de reformadas, só possuem a fachada das suas construções. Por fora, caiadas, adornadas, reformadas, mas na essência são a própria estrutura religiosa presente entre os fariseus. Não são poucos os líderes cristãos que, ao se referirem à obra que estão realizando na fé, enfatizam apenas a troca dos bancos da igreja, a pintura do templo, a remoção do assoalho, a compra de novos equipamentos. Que tristeza! Enquanto este tipo de pensamento estiver presente na liderança cristã espalhada pelo mundo, deixaremos de ser movimento de fé para nos tornarmos um monumento religioso. Que tipo de fé que você celebra? Aonde é que Jesus centralizou o movimento que ele começou? Na cruz. Não foi na sinagoga, não foi no templo, foi na beira do mar, foi partindo pão na casa de um, foi participando na casa do outro de uma cura. Não havia um lugar. Nós hoje temos domesticado o movimento de Cristo e o transformado num monumento de celebração religiosa. A segunda lição que esse texto nos apresenta: a religião, queridos, celebra a observação crítica. A fé cristã celebra a ação pela vida. O versículo bíblico diz que os religiosos estavam ali na sinagoga, dentro do monumento, e eles estavam ali observando. Eles viam um homem de mão ressequida, eles notavam a presença daquele cidadão, mas eles nada investiam em direção ao socorro ou à melhoria de vida daquela pessoa. A denúncia estrutural de Marcos passa pelo modus operandi das coisas. A religião apenas observa, vê, percebe o movimento, enxerga as necessidades, mas não é capaz de agir, de fazer absolutamente nada. Jesus denunciou isso com uma parábola, a parábola do bom samaritano. Um homem estava voltando de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado, espancado, pisoteado, roubado e deixado à beira do caminho semi-morto. Passou por ali um sacerdote, quem diz isso é Jesus, o homem da religião, o grau mais alto da religiosidade judaica daqueles dias. Ele vê, diz o texto, mas ele passa do lado. Logo em seguida passa um segundo cidadão, que era um levita, também envolvido com a religiosidade dos judeus. Vê e passa do lado. O que é que nós estamos dizendo? A religião apenas observa, e muitas vezes só de maneira crítica, só condenando, só apontando defeito, só falando mal, só colocando pedra no meio do caminho. A fé cristã celebra a transformação da vida.
Jesus anda no sentido oposto da religiosidade farisaica. Ele age aonde havia apenas o discurso. Na sinagoga, ele cura, ele restaura e promove a vida sem muitos discursos. Uma das grandes diferenças entre a fé cristã e a religião deveria ser a celebração da vida em detrimento da observação da vida. Uma apenas observa, a outra promove a vida. Minha pergunta para você: de que lado você está? Você é o observador crítico? Você é o cidadão que dentro da sinagoga vê defeito em tudo e em todos? O que é que você tem feito para que a vida de alguém se torne melhor? Semanas anteriores, meditávamos sobre uma passagem de Marcos, associada àquela música de Michael Jackson, que dizia: faça um mundo melhor, faça um mundo melhor, cure o mundo, faça o mundo onde você vive um lugar melhor. O que é que você tem feito? Vamos seguir um pouquinho para frente. A terceira lição: o centro da religião é a tradição. O centro do amor de Deus é o homem na sua condição. Verso de número 2, eles estavam observando a Jesus para ver se este curaria no dia de sábado, porque na tradição religiosa era proibido a cura nos sábados. Versículos 4 e 5, o texto diz: então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficam calados, eles estão em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e triste com a dureza de seus corações. Disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e a mão lhe foi restaurada. Preste atenção, o centro da religião é a tradição. O tempo vai passando e nós vamos criando ao redor daquilo que nós chamamos de movimento de fé uma série de informações anexas que vão se tornando tradições. Geração após geração vão vivendo dentro dessa perspectiva de tradicionalismo. Tem gente que nem sabe para que determinadas coisas existem. Simplesmente fazem por tradição. Já contei essa história, mas vale a pena repetir? Vale a pena ver de novo, não é que nem diz a Globo? Mas, na época de Natal, uma rede de televisão americana saiu para fazer uma cobertura, na época do Thanksgiving, uma rede de televisão americana saiu para fazer uma cobertura sobre as receitas do peru do Thanksgiving. Aliás, no dia do Thanksgiving na América é o dia mais propício, mais tradicional de se comer peru. Então, saíram a campo para fazer cobertura, um daqui, outro de acolá, e aqui, lá, coisa e tal. E uma moça foi entrevistar uma jovem recém-casada. Uma repórter entrou numa casa de uma moça com poucos meses de casada, e ela estava preparando o peru, e aí ela viu que o peru estava dividido em duas bandas. E ela disse para a moça: mas por que você divide o peru em duas bandas? Ela disse: não sei, eu aprendi com a minha mãe, eu sei que fica uma delícia. E aí a repórter perguntou: a sua mãe está viva? Sim, mora aqui perto. Foi para lá toda a comitiva de reportagem, chegaram na casa, a mãe também estava preparando o peru dividido em duas bandas. E a repórter disse: viemos da casa da sua filha, e ela estava preparando o peru do dia de ação de graças, e nós a vimos preparando com o peru dividido em duas bandas, e chegamos aqui, e ela disse que havia aprendido contigo, chegamos aqui, e você está fazendo da mesma forma, por que é que você divide o peru em duas partes? Ela disse: não sei, só sei que fica bom, eu aprendi com a minha mãe. E aí a reportagem saiu atrás de achar a avó da primeira, a mãe da segunda. Acharam a senhora e ela estava preparando o peru dividido em duas bandas. Fizeram a mesma pergunta e ela disse: é uma receita de família, eu aprendi com a minha mãe, bisavó da primeira, avó da segunda, mãe da terceira. E ela é viva por acaso? Ela está bem velhinha, mas ela é viva. E foram para lá toda a comitiva da reportagem. Chegaram lá, a velhinha quase centenária, na beira do forno, assando o peru inteiro. Aí a repórter explicou todo o caso, que não vai dar tempo da gente repetir, e falou: mas como é que é isso? A sua neta, sua bisneta, sua neta, sua filha aprenderam com a senhora dividindo um peru no meio.
E a gente chega aqui, a senhora está assando o peru inteiro. Ela disse, é porque naquela época o meu forno era petitiquinho, e para assar tinha que dividir em duas. E aí eu disse que ficava mais gostoso, e elas assam com um forno desse tamanho, o peru dividido em duas bandas. Religião celebra tradição, e a gente nem sabe por quê. Muitas coisas na igreja a gente está assando o peru em duas bandas, sem perguntar por que é que isso existe. De onde veio, por que surgiu, por que é feito assim? Religiosidade trabalha tradição, ou tradicionalismo. Cristo, na sua caminhada, celebra o amor de Deus na direção do homem da sua condição. Mateus capítulo 15, verso 2 diz, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Perguntavam os fariseus para Jesus. Mateus 15, 6, respondeu a estes Jesus, hipócritas, assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Marcos 7, 8, Jesus diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. O que é que vale mais? Um papel, um documento, uma tradição, ou a vida de uma pessoa e de um irmão? Na sinagoga, em face a um sábado sagrado, das coisas mais sagradas na religiosidade judaica, Jesus mostra que o ser humano é mais importante. Mas a última lição, para a gente finalizar a nossa reflexão: a religião convive com a mão seca e com o coração duro. A fé cristã convive com a graça de Deus, que anuncia uma nova perspectiva, de mãos restauradas e corações transformados. O que me chama a atenção nesse pequeno texto de Marcos é que é muito próprio da religiosidade judaica, farisaica daqueles dias, conviver com um homem da mão ressequida e conviver dentro de uma amplitude onde o coração era endurecido. Isso não lhes causava espécie, isso não os incomodava. Porque a religião trabalha as coisas terreais, e as coisas terreais são próprias dessa percepção de indiferença, a necessidade do outro, até que essa necessidade do outro também me incomode. Porque enquanto não me incomodar, eu não faço nada. Está lá o homem da mão ressequida, domingo após domingo, sábado após sábado, o mendigo, o sujeito, está lá dia após dia, chorando, prantos, e ninguém faz nada. Pessoas olham, pessoas contemplam, pessoas se viram e pessoas vão embora. Estamos acostumados com as mazelas sociais a convivermos com as coisas religiosas e espirituais. A religiosidade convive bem, confortavelmente, com a dureza de coração. Às vezes até promove estes que são mais endurecidos a cargos de mais destaques. Agora, Jesus mostrou o outro lado. Que a presença de Deus num determinado lugar transforma a história. Transforma vidas, muda completamente o cenário, o homem da mão ressequida se torna restaurado, mas acima de tudo, o impacto maior é de coração. Ezequiel dizia, dar-vos-ei um coração novo. O que precisava naquela gente não era uma carcaça nova, era um coração novo. O Evangelho de Cristo é revolucionário nisso. Ele muda a sede do homem, ele transforma o coração do ser humano. Não necessitamos de mudanças estruturais, estrutura eclesiástica é tudo a mesma coisa. Necessitamos de mudança de coração, de mudança de mente renovada, de vida transformada. Isso é que dá vida, isso é que muda as coisas, isso é que faz a diferença. Deixa eu fechar a nossa reflexão. Eu não sei o que é que você vai fazer com essa informação que hoje Deus te pôs nas mãos. Minha responsabilidade, em parte, era compartilhar a exposição de um texto bíblico para com você. Agora, o que você vai fazer com isso que Deus está te pondo em mãos é problema seu, num certo sentido. Agora, o que é que eu vou fazer nesse instante é uma oração pedindo a Deus piedade e misericórdia. Senhor, não me deixe cegar pelos costumes humanos. Não me deixes apaixonar pelas tradições terreais e assim
invalidar o poder da palavra de Deus. Não me deixes viver confortavelmente em meio às mazelas humanas, como se tais coisas fossem naturais e normais. Não me deixes cultivar uma religiosidade crítica, porém inócua e improdutiva. A minha oração, Senhor, faça de mim um agente de transformação de vidas no Teu amor, por Tua verdade e para a Tua glória. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos abrir os nossos hinários, vamos louvar o Senhor. Hino de número 109 fala para a gente sobre o bom pastor. E nesse momento, enquanto nós estaremos entoando esta canção de adoração ao Senhor, eu quero convidá-lo, você que é membro da igreja, que vai participar da Assembleia, que daqui a pouco estaremos a dar início, você que ainda não assinou a lista de presença, na entrada os diáconos estão com ela ali disponível, apesar de não necessitarmos de quórum nesse segundo momento. Porém, para votar, você precisa estar presente na Assembleia de maneira oficial. Você que é membro da igreja, passa a porta, assine o seu nome, deixa ali o seu registro e participe da votação que logo após teremos. Vamos entoar hino de número 109 em louvor ao Senhor. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz e sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho. Você que não vai participar da Assembleia, aqui no salão aos fundos, à nossa esquerda, nós temos um café, nós temos um lanche, nós temos um momento de confraternização. Não vá embora, passe por ali, gaste um tempinho com a conversa com os irmãos. Hoje o lanche é patrocinado, é oferecido pelo Grupo Oxigênio da igreja, foram eles que confeccionaram. Não vá embora, é free, mas é bem gostoso, porque está quentinho, não está frio, tá certo? Vamos receber a bênção nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer por
por essa noite. É a oportunidade, Senhor, de nos aproximarmos do aniversário da nossa igreja. 125 anos, ó Deus, de trabalho, de dedicação, gente que por aqui passou, ó Deus, compartilhando a Tua palavra, de casa em casa, de vida em vida, de rua em rua, e deixou um legado, uma história que foi crescendo. Gerações anteriores investiram amor, generosidade, e fizeram com que esse trabalho crescesse, braços sociais fossem estendidos, trabalhos com pessoas idosas, com crianças, ó Deus, vitimadas, com crianças, ó Deus, carentes, ó Deus, com pessoas moradoras de rua. Deus, em nome de Jesus, que jamais nos tornemos um monumento, que sejamos sempre um movimento de Cristo, a anunciar a transformação da Tua graça no meio da nossa sociedade. Abençoe-nos, ó Deus, pois sem a Tua bênção nós nada podemos fazer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, e a honra e a e o domínio pelos séculos dos séculos. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, e você que vai participar da Assembleia, permaneça para nós darmos início. Boa palavra, boa.